no mês de setembro, há uma campanha muito preciosa, que é o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, que é algo terrível, né? O suicídio é algo terrível para as vidas de quem fica, é terrível para quem imagina e percebe o suicídio como caminho, né? Como desejo e como solução. Então, o suicídio ele tem uma marca de tragédia muito grande, né? Tanto para aquele que o comete, como para aqueles que ficam, né? Como sobreviventes desse ato, né? Dos parentes, enfim, amigos. E me parece, meus amados, que me parece não, de fato, na sociedade, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar da morte. Muito grande de falar da morte. O que é alguma coisa, assim, muito ruim, né? Porque a morte, infelizmente, nos acomete. Acomete a nós, né? Nós morreremos, e acomete quem a gente ama, né? Eu estava com a Silvéria, né, nesses dias lá em Buenos Aires, né, a gente viajou, passou a semana lá, e no meio da semana a gente é surpreendido com a notícia de um falecimento de um querido da época do seminário. Quando a gente fala querido, contemporâneo, parece que é gente nova, né? Mas o tempo passa, né? Mas, enfim, está na sua casa dos 50, morreu afogado, foi uma praia, enfim, uma morte boba. Quer dizer, nenhuma morte é boba, né? Mas assim, o morrer, né? O ato, né? Enfim, morreu de repente. E é isso, a morte acomete. A morte chega. E a gente tem dificuldades de pronunciá-la, a gente tem dificuldade de abordá-la. E ainda mais quando o assunto é suicídio. E me parece, não, que nesse ato a gente prejudica o modo de vivenciar esse fato que é inevitável, que é o morrer. E para o cristão, o morrer não é trágico. O morrer não precisa ser envolvido em tragédia. O morrer é envolvido, obviamente, em sofrimento, lógico, mas não em tragédia. E aí eu quero ler um texto que Paulo fala em 1 Coríntios 15, e que, de fato, ele retira essa condição de tragédia do morrer por conta da esperança que há no cristão. Há uma esperança na vida do cristão, não que essa esperança retire a gravidade da morte no seu impacto da saudade e da ausência, mas retira a gravidade da morte no sentido de acabar com o vazio. Há uma perspectiva de continuidade no pós-morte, e uma continuidade positiva, favorável. Então, o que é absolutamente trágico na morte, que é o fim, é desfeito. E aí, o capítulo 15 todo de Paulo, ele vai discutindo sobre a ressurreição, e a partir do verso 50, que eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, diz assim, então, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Antes ele discute sobre a ideia dos corpos glorificados, de que
esse morrer que se apresenta no meu corpo e no seu, lamento informar, mas é essa a condição humana. A criança, o bebê, vai só num crescente e chega no momento que vai só num decrescente, né? O nosso corpo, há um morrer no nosso corpo, né? Há uma perda de vitalidade. E o que ele está dizendo é que esse corpo perecível não herdará a realidade imperecível, porque ele fala de corpos glorificados, um upgrade geral na sua condição de vida, né? É disso que ele fala. Eis que lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele fala de uma expectativa que ele tinha clara, de que Jesus voltaria naquele período de tempo, por isso que ele fala isso, algo que não se cumpriu. Mas ele tinha essa expectativa. Mas isso se dará com algumas pessoas. Não se deu com ele, na geração dele, mas vai se dar em algum momento da história. A pessoa vai estar viva e Jesus vai voltar. Alguém vai viver isso. Ele imaginava que seria no tempo dele. Mas alguém vai viver isso em algum tempo. Não vai morrer, vai ver a volta de Cristo e não vai passar pela morte. Tá? Mas morrendo ou vivendo isso, né, a volta de Cristo sem morrer, todos nós teremos os corpos glorificados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que é essa questão dos corpos glorificados, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, na minha vida e na sua vida, a morte será substituída pela vitória. E é por isso que a gente não precisa, entre outras questões, mas é por isso que a gente não precisa fugir do assunto da morte. A morte não pode ser um assunto que, para você, é um assunto proibido. Primeiro, porque ela compõe a existência humana. E, muitas vezes, há pessoas perto de nós num sofrimento tamanho, que quer falar sobre o medo da morte, sobre a saudade de quem morreu, ou do desejo de morrer, porque a vida pode estar muito ruim. E, às vezes, a gente simplesmente bloqueia esse assunto. Desculpa ser repetitivo, mas eu vou contar de novo. Uma vez, eu ouvindo a história de um pastor que foi visitar uma senhora, uma familiar, e ao lado dele estava o filho dessa senhora, e essa senhora, muito mal de saúde, perguntou para ele, você acha que eu vou morrer? Ele falou, eu acho que sim. A sua doença é muito séria. E ela começou a querer falar da morte dela. Ela estava vendo que ia morrer. O filho, não suportando, falou, que isso, não vai morrer nada, vai ficar boa e tal, tal, tal. E cortou o assunto. Impediu-se falar sobre um assunto que era premente. Estava ali, a mulher estava definhando. Ela queria falar sobre a morte. Agora, percebam, só de falar disso, eu estou vendo vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês. Os rostos já ficam mais fechados. O clima já fica mais baixo. Por quê? Porque é difícil falar sobre isso. É difícil olhar para a nossa finitude e mais difícil ainda olhar para a finitude de quem a gente ama. A gente foge disso. Só que esse não é um caminho que produz e que faz viver a esperança cristã. A esperança cristã
de que a morte não é a última palavra na minha vida. A última palavra na minha vida é dada por Deus, na vitória sobre a morte. Essa percepção é absolutamente fundamental para eu poder encarar a morte das pessoas que eu amo. E quando eu falo disso, eu lembro de algumas pessoas que eu amo, que já morreram. E para eu poder falar sobre o meu morrer e do morrer das pessoas que eu amo, que estão vivas. É fundamental eu reconhecer isso. Enquanto você não conseguir olhar para a morte, poder falar da morte, poder encarar a morte, poder se ver como um mortal, que você vai diminuir as suas possibilidades de vida. E você vai revestir a morte de uma grandiosidade, que ela é muito grande, mas ela vai se tornar ainda maior do que ela é, porque você não vai poder falar da esperança que lhe aguarda de vitória sobre a morte. E é disso que Paulo está falando. Ele fala, e no capítulo todo ele fala isso, que há uma esperança de ressurreição, que os sofrimentos desse corpo que morre numa sociedade que se deteriora, que é corruptível, eu tenho uma esperança reservada a mim de uma vivência em que essa corruptibilidade, ela termina, e que essa vivência em pecado é superado para a vivência clara na glória de Deus. Então, isso precisa estar claro. E aí, ele faz um resgate de versos do Antigo Testamento e faz como que um cântico. Ele fala assim, olha, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu ferrão, o seu aguilhão, aquilo que você coloca e faz morrer, e faz doer, como um ferrão, né? que enfia e tem o seu poder ali para produzir o mal. Onde está isso, morte? E essa é uma pergunta para mim e para você. Onde está o ferrão da morte em você? A morte produz dor. É inevitável. Quando morre alguém que você ama, você sofre. E eu espero que sofra, porque a pessoa que não sofre com a morte de quem se ama, precisa de muita ajuda. Porque o morrer faz sofrer. Não tem jeito. Mas onde está o ferrão da morte? Eu espero que esteja. Eu espero que não esteja na desesperança. Eu espero que não esteja na impossibilidade de olhar para ela, para a morte. Onde está o ferrão que faz doer a morte? E aí, ele fala algo que é muito precioso para a gente. Esse aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quando eu faço, e a história da igreja cristã, ela produziu isso. Quando eu revisto a morte de uma concepção de pecado, eu coloco o ferrão da morte onde já era para ter sido superado. Porque o ferrão da morte, que é esse pecado que faz morrer, já foi superado pela graça de Jesus Cristo na vida da gente. De tal forma que o ferrão da morte, para a gente, deveria ser a saudade. Deveria ser o sofrimento de ver o corpo perdendo o vigor.
de vivenciar a morte de quem a gente ama, mas não o pecado. E aí eu quero falar particularmente sobre um problema que a gente viveu como história de cristianismo, sobre a questão do suicídio. O suicídio como um pecado, e um pecado mortal. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? O suicídio é um pecado sem perdão. Isso só surge na Idade Média, gente. E surge por interesses econômicos. Foi quando os campesinos começaram a se suicidar, porque a vida era horrorosa, e eles tinham uma expectativa de céu. E os donos dos escravos, dos campesinos, né, falaram assim, falaram para a liderança religiosa, vocês têm que fazer alguma coisa, porque a nossa mão de obra está indo embora. E aí surge a concepção de que o suicídio era um pecado sem perdão. Aí que surge. Foi por um motivo econômico que a liderança religiosa, compactuada com a liderança econômica, cria uma teologia para barrar o suicídio. E cria essa ideia. Eu não estou dizendo que o suicídio não é alguma afronta a Deus. Só que essa ideia de que não tem perdão é absurdo. Porque o perdão da gente está baseado em quê? No sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não está baseado no meu mérito, e nem no seu. Não há pecado maior do que o sacrifício de Cristo. Não existe. Para aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Não existe. Não estou dizendo que não seja um pecado, mas não imperdoável. Mas é um pecado naquela dimensão de gente que, desesperada, não conseguiu o amparo em Deus e nas pessoas para buscar outro caminho que não a morte. Só não é um pecado imperdoável. Essa ideia, que não faz nenhum sentido, só surge por motivos econômicos, pactuado pela liderança religiosa da época. Tá? Quando você envolve a morte no pecado, você intensifica esse ferrão, entende? Que faz doer, que produz dor da morte. A morte dói na gente. Mas o que intensifica é esse pecado que retira a esperança de eternidade. Porque aí a morte é absolutamente insuportável. Imaginar que as pessoas que amamos, acabou a história, o que a gente aprende em Jesus Cristo é que não é isso. Há uma esperança de continuidade. Portanto, esse ferrão que destrói a alma acabou. Não significa que o ferrão, ou menor, potente, vai continuar, porque é potente, mas não trágico nessa dimensão. É disso. Toda tentativa de associar tristeza, sofrimento, depressão ou suicídio a pecado, a revestir de algo que não lhe compõe, eu intensifico o agalhão. E todas as vezes que a gente não suporta falar de morte, de tristeza e depressão, sabe o que a gente faz? A gente intensifica esse aguilhão e, ao invés de encará-lo sob a luz da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente o encara à luz do pecado, que é fortalecido pela lei, que envolve o sofrimento no absurdo de dizer que é errado sofrer, que é errado ficar triste, que é errado desejar morrer. Entende? E aquilo que seria já difícil de viver, que já tem o seu próprio aguilhão, ele é intensificado por um abandono da mensagem de graça que vem de Jesus Cristo, e envolve isso na lei.
em regras que diz que você não pode sentir e nem desejar, movido pela dor. E aí ele fala assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para mim e para você, que pensar na morte e viver a morte possui seu próprio aguilhão. Difícil de viver. Difícil de viver. Mas ele não precisa ser intensificado. Não deve ser. Há uma esperança. E há uma graça que vem de Deus. Uma graça que vem de Deus. Que nos abre caminho para a eternidade. Que abre caminho para o consolo da alma da gente. E que a gente não pode, em hipótese nenhuma, renunciar para acolher uma lei que só alimenta pecado. E, infelizmente, eu reitero, na igreja, muitas vezes, essa lei que fortalece pecado, revestindo depressão de alcunha de uma percepção de pecado, de desejo de suicídio, como um revestido de pecado. E uma abordagem nesse campo. E ainda por cima, falar que a de suicídio é pecado imperdoável, que é quase que de uma imoralidade. É de um absurdo teológico, mas é de uma crueldade. Não quando se tem, não se sabe, mas de toda essa história chega a ser cruel. Que a gente possa ter essa convicção. A morte foi tragada pela vitória. Não que a morte não faz doer, mas a morte não é a última palavra. Então eu posso falar sobre a morte. Inclusive, eu posso falar sobre o desejo de morrer. Eu não sei vocês, mas eu tive épocas na minha vida que eu desejei morrer. E eu confesso que eu tive atos de tentar, não atos concretos, consistentes, mas eu me expus a risco muito sério naquela assim, se morrer, ganhei. E se não morrer, não morri. Graças a Deus passou, porque foi um período muito ruim. Quando você quer morrer, é muito ruim, você tendo vida. Mas eu já vivi isso. E eu espero que você não esteja vivendo. Mas se estiver, não revista isso sob o campo do pecado. Busca ajuda. Em Deus e nas pessoas. Não revista em pecado. Não revista de pecado o que já foi tirado o aguilhão. Entende? Já foi tirado esse aguilhão. A dor está aí, mas ela não precisa ser tão intensificada. Porque a vitória sobre a morte foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E que isso seja verdadeiro para você. Seja verdadeiro para você. Para você lidar com a dor da morte de quem você ama. Para você viver com a dor de saber que você vai morrer um dia. E para você conviver com a dor de saber que as pessoas que você ama também irão morrer. Tudo isso tem seu próprio aguilhão. Mas não precisa ser o aguilhão do pecado. Porque Cristo já venceu na cruz. E nós ressuscitaremos junto com Ele para a eternidade. E aí, Paulo faz um negócio que parece, vai num ritmo que a pouco parece que muda tudo. Olha o que ele conclui. Depois ele fala sobre ressurreição, corpos glorificados e tal, e olha como que ele conclui. Portanto, meus amados, aí você pensaria o quê? Que ele ia falar o quê? Portanto, fiquem em paz. Não, aí olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, pensemos na morte, encaremos a morte com a esperança que há nela para valorizar a vida que temos hoje. Eu olho para a morte, retiro dela o terror e a tragicidade dela e volto para a vida. Volto para a vida para fazer aquelas coisas que cabem a mim fazer no meu viver, em nome de Deus, para a glória de Deus, produzindo bem às pessoas. O meu trabalho não é vão quando eu o faço em nome de Deus, não é vão. Lá no seu ambiente de trabalho, ou aqui na igreja, na sua faculdade, escola, seja onde for, o seu trabalho não é vão quando você faz no Senhor. Ou seja, a morte está aí, eu vou morrer, mas eu estou vivo agora, e vivo estando, eu vou viver. A vida me é dada, e eu vou vivê-la sob essa lógica que é apresentada pelo Evangelho. Eu estou apto para morrer, e eu estou apto para viver. Que haja essa abertura em você e em mim, para encarar a morte que já vivenciamos de quem amamos, para encarar a morte que viveremos, experimentaremos nós, e estejamos abertos para viver a vida que temos hoje, não em lamento, não em amedrontamento, mas em intensidade de possibilidade de se viver o que se apresenta para mim e para você. Isso só é possível se o ferrão da morte, alimentado pelo pecado, for tirado. Aí eu posso olhar para a morte, falar da morte, encarar a morte, para viver. Senão eu vou fugir de olhar, e ao fugir de olhar da morte, eu vou ter que virar tanto a cara que eu vou cortar um monte de coisa da minha vida. Porque eu não posso olhar para a morte. Mas eu posso. Porque sobre a minha morte, há vitória. E eu espero que seja essa a convicção da sua vida, que sobre a sua morte, haja a convicção de que há vitória. E que a dor de quem se vai seja amenizada pela certeza de que a vitória foi dada na vida dele também. Pensar na morte para viver a vida. Que Deus nos ajude nesse processo. E que você não seja alguém que fuja desse assunto quando alguém precisar falar sobre a morte. Porque esse é um assunto que faz parte da vida. Mesmo a gente não gostando muito. Porque a gente sempre tem um sonho de que a gente sempre vai ficar vivo. E que as pessoas que a gente ama também. Só que a gente sabe que não é assim. E hoje, certamente, perto de você, tem gente pensando e desejando morrer. Se alguém chega até você, que você tenha abertura na alma para acolher essa dor, com a certeza da vitória que é apresentada em Jesus Cristo, para você apresentar isso para ela também. Amém? Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Eu te agradeço, Deus, porque a morte não é a última palavra na vida da gente. Eu te agradeço, Deus, porque quando eu lembro dos meus amados que se foram, eu nutro uma esperança de um dia revê-los, de um dia abraçá-los novamente, beijá-los
e rir junto. E eu te agradeço porque essa esperança, ela também envolve, Deus, quem eu amo hoje, que se morrer hoje, eu também terei essa mesma esperança. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que essa vitória sobre a morte seja viva em mim todos os dias e na vida de todos daqui, Pai. A fim de que não precisemos fugir da morte, de não enxergá-la, falar dela, ou amparar aqueles que vivem a dor desse morrer ou de desejar morrer. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e que nos dê a percepção clara do valor da vida que temos, Deus. Que a gente se disponha a viver, a realizar, a trabalhar com afinco nas possibilidades que o Senhor nos dá hoje, Pai. Que haja amor no nosso coração para amar os outros. Que haja em nós, Pai, o desejo de abraçar, de acolher, de apoiar as pessoas e sermos apoiados por elas, Deus. Que a gente perceba que há valor e beleza na nossa vida hoje, Deus. E que a gente faça da nossa vida um ato de culto ao Senhor em tudo que fazemos, Pai. Algo que honre o Teu nome e produza bem às pessoas e a nós, Deus. E que no nosso viver seja sempre a esperança, mais do que o medo, o amor mais do que a indiferença, Deus. Que na nossa vida, Pai, a fé seja maior do que as dúvidas. Eu peço, Deus, que o conforto de crer no bem daqueles que já se foram atenuem a saudade e a falta que faz. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.